Mari, a Polícia Civil divulgou aquelas imagens que nós comentamos aqui ontem e anteontem do homem levando ao guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre a mala que depois se descobriu tinha parte de um corpo de uma mulher dentro. O tronco de uma mulher, né? Mais precisamente, a Adriana Erion, que está acompanhando esse caso desde segunda-feira, está conosco para detalhar como é que está essa investigação e também para a gente descrever para os ouvintes que não nos acompanham em live como é que é essa imagem desse homem. E eu convoco os nossos ouvintes também, quem puder assistir ao programa em imagens, que vá até o YouTube para ver essa imagem do homem deixando a mala, né, Adri? Boa tarde. Boa tarde. Sim, essa imagem, então, ela está sendo analisada, né, pela Polícia Civil, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, desde a segunda-feira, quando foi encontrada essa mala lá com o tronco de uma mulher. E hoje, então, a polícia divulgou essa imagem. O homem aparenta ser alguém mais velho, assim. É a impressão que eu tive, assim, uma pessoa já na faixa talvez dos 50 para 60 anos. A polícia trabalha com essa faixa, inclusive para a vítima. Exatamente. Entendem que a vítima também seria uma mulher a partir de 45, 50 anos. Então esse homem, ele está de boné, de máscara cirúrgica e de luvas. E as luvas não, as luvas são essas luvas de lã de inverno, me parece, exatamente, né? Não é a luva cirúrgica, aquela fininha, né? É uma luva mais grossa. É uma luva cinza, bem de inverno mesmo. O boné vermelho, e eu acho que ele tá usando óculos também. De óculos. Sim. Claramente ele queria se esconder ali naquela entrega. Mais ou menos, né? Uma contradição. Isso aí, o delegado Mário Souza tem dito que, ao mesmo tempo que parece querer se esconder, também parece querer se mostrar, porque tu vai na rodoviária com um lugar cheio de muita movimentação, um lugar que certamente tem câmeras, e o curioso é que as outras partes, né, desse corpo que foram encontradas no bairro Santo Antônio no dia 13 de agosto é num local que não tem câmera. A polícia não recuperou nada de imagens ali. Então, se foi ele que largou, né? Mas é a mesma pessoa, a perícia já confirmou. A mesma vítima nos dois locais. Então, lá não tinha câmera, um local isolado. Aí ele vai na rodoviária, um local de alto movimento, né? Fica ali perto da câmera, tem tempo ainda de dar o CPF de uma outra pessoa, que seria o destinatário da mala, fica um certo tempo na rodoviária, né? E aquela mala que aparece na imagem é a mala? É a mala. Onde está o corpo. O tórax. É uma mala preta, dá pra ver que tem uma espécie de um papel colado na parte da frente da mala. Frente, que provavelmente com destinatário ali. Isso, CPF, escrito. O nome da pessoa destinatária. Esse homem que tá com boné vermelho, um óculos de grau, não é óculos de sol, é óculos de grau, uma máscara cirúrgica, uma camiseta preta que tem um desenho que parece ser de um gato, de uma coruja, não sei muito bem, tem um desenho e um casaco bem esportivo, né? Eu vou chamar a atenção por uma coisa, tá? Essa camiseta aí, porque daqui a pouco pessoas que moram em Porto Alegre em especial, né? Não se descarta que possa ser de outra cidade, mas pela roupa talvez seja mais fácil de identificar por essa camisa um vizinho do que pela imagem que o rosto está encoberto. Pela camiseta ou pela jaqueta? Não é uma estampa discreta, né? Uma estampa assim. E não é tão comum assim também, Não é tão comum. Eu acho que é um gato, tá? Não tenho certeza, mas parece um desenho de um gato, assim, tem os olhinhos. Enfim, né? Mas isso que tu traz, Adri, isso é muito curioso, porque no primeiro momento, essa pessoa larga os membros, né? São os braços da vítima, numa rua mais erma, né? No bairro Santo Antônio, na Fagundes Varela, uma região mais calma, sem câmeras, mas num segundo momento ele quer chamar atenção. Parece querer chamar atenção. Ele quer tornar um espetáculo a desova dessa parte do corpo. Então, o que está passando na cabeça dessa pessoa, né? Qual é o roteiro que ela está desenhando na cabeça, porque ainda falta... Agora eu falei de cabeça, falta a cabeça. Falta a cabeça e uma outra situação é que no caso dos braços ali que foram encontrados não tinha os dedos, foram cortados, então por isso a polícia também não pôde identificar pelas impressões digitais. Então a polícia está fazendo esse filtro em ocorrências de desaparecidas e pede também ajuda para as pessoas que souberem de alguém desaparecido, né? A aparição dele na rodoviária dessa forma pode ser inclusive como uma provocação. Olha, eu tô aqui, quero ver vocês me encontrarem. A gente não sabe o que passa pela mente de quem fez isso aí, porque não, uma pessoa normal não é.
que fez. E a polícia até num primeiro momento cogitou de, não se sabe se foi ele que matou, de repente ele só foi lá levar. Então essa aí também é uma questão. Tem uma possibilidade, será ele, mas é mais improvável. Será ele o matador? Será que tem mais gente envolvida? Tem que ver que tipo de habilidade ele tem, porque falam desses cortes precisos e técnicos, né? Que poderia ser alguém da área da saúde, enfim. Então esse é o mistério que está posto. A polícia então divulga essas fotos, tem aí os telefones, né, no site divulgados, para quem tiver alguma informação poder ajudar. Quem souber, por favor, entre em contato com a polícia. O contato mais fácil é o 181 da Polícia Civil. Nessa semana, quando a gente falava desse caso, ouvintes lembraram de outros episódios no Brasil de crimes envolvendo a ocultação do cadáver em mala. E um dos crimes foi de 1928, um assassinato de grande repercussão, envolveu um casal de imigrantes italianos em São Paulo. Hoje eu escrevo sobre ele, está no Almanac em 0 hora. Está na capa lá para quem quiser conferir, inclusive. E sabe como eles chegaram rápido? Em 24 horas eles elucidaram, eles encontraram uma mala com um corpo dentro de um navio que ia passar no Rio de Janeiro antes, mas ia partir para a Europa. Estava no Porto Santos, encontraram esse corpo. Em 24 horas elucidaram a partir das fotografias da mala, porque saiu a foto da mala, deu um comerciante lá da cidade de São Paulo procurou a polícia para dizer, olha, essa mala eu vendi faz poucos dias. Olha só. Deu as características da pessoa e falou que era italiano. E também em função da história, um vizinho, ele suspeitou do desaparecimento de um casal que morava no mesmo prédio, procurou a polícia e disse, olha, de repente pode ter a ver com um casal que morava aqui no meu prédio e desapareceu, que era italiano. E assim a polícia chegou ao assassino, ele foi condenado depois, mas por isso é importante, até estão aparecendo agora as imagens da época, né, 1928, esse episódio, por isso da importância da comunidade ajudar a polícia, se alguém tiver alguma pista que seja, repasse para a polícia, depende no quebra-cabeça dessa história, pode ajudar na identificação. Tu sabes, Stout, que há pouco a nossa colega Gabriela Plentes, ela foi até a delegacia conversar com o delegado Mário Souza, que é o responsável pela investigação, e o delegado disse para ela uma coisa muito parecida. Ele disse, nós temos muitas tecnologias hoje, mas neste caso o que a gente mais tem feito é o modo clássico de investigação, que é o agente na rua conversando com as pessoas. Exato. Que querendo ou não, independentemente de inteligência artificial, DNA, etc., tem coisas que são insubstituíveis, né? Que é o agente na rua, ouvindo as pessoas, questionando, perguntando, até porque a gente está aqui divulgando a foto do suspeito justamente para ver se alguém se recorda ter visto esse homem com essa roupa. Daqui a pouco um motorista de aplicativo deu carona para ele, um taxista. Enfim, de alguma forma ele chegou na rodoviária. Um vizinho, alguém viu esse homem circulando por Porto Alegre na segunda-feira. Tendo alguma informação, primeira coisa, avise a polícia. Valeu, obrigado, Adriana. Adriana Irion que está atualizando esse episódio aí que a polícia coloca como prioridade na investigação. Tem requintes aí de crueldade absurda e a tentativa clara também, né, de dar uma espetacularização para o assassinato. Exatamente. E a gente segue, né? Por enquanto a vítima ainda não foi identificada, a polícia está trabalhando em relação a isso e a gente já noticiou que o destinatário, a pessoa que esse homem colocou como destinatária da mala, né, tem um CPF, um nome. A polícia está investigando, mas a polícia ainda não disse quem é essa pessoa, se ela tem envolvimento ou não. O que a gente sabe é que é muito difícil que alguém se autoincrimine. É complicado. Então, assim, daqui a pouco era um recado para essa pessoa ou é uma pessoa aleatória que foi escolhida pelo bandido. A gente não sabe ainda. 3 horas.